Tudo bem, pessoal? Professor Davi falando. Vamos então dar continuidade às nossas atividades, tá? Hoje eu vou estar resolvendo com vocês os exercícios da atividade 3 da apostila, tá? Para trocar uma ideia sobre alguns erros que eu observei nas questões que vocês enviaram, tá? E esclarecendo aí qualquer tipo de dúvida que pode ainda ter ficado desse processo de separação de misturas. Lembrando que eu montei um vídeo específico sobre esse processo, sobre os processos de separação de mistura, né? Estão aí na plataforma. E o vídeo anterior a essa aula eu também trabalhei nos processos de separação de mistura que a apostila autorregulada traz aí pra gente. Mas vamos aí aos exercícios, tá? Eles começam na página 22. Tá aí o número 1. Vamos fazer uma leitura aí rápida, tá? Silvana brincava com uma pulseira de bijuteria quando ela arrebentou, e parte de suas contas coloridas caiu sobre um copo suco e outra se espalhou pela mesa. A menina então coletou cada conta entre os objetos da mesa e, com a ajuda de um tecido, retirou as que caíram no copo. Os processos de separação de misturas utilizados por Silvana foram... Então, quer dizer, ela tem lá uma pulseira, a pulseira arrebentou, e aí uma parte dessas né, que ele fala aí, contas, né, caíram dentro de um suco e outra parte caiu em cima da mesa. Aí ele fala que ela coletou, né, dentre os objetos da mesa algumas e pegou um tecido e separou ali, acho que estavam no suco. Na verdade, aí a gente tem processos bem simples, tá? Quando ele fala que ela, ó, coletou, ó, aqui, ó, coletou cada conta entre os objetos da mesa. Ela fez esse processo aí que com certeza na sua casa você já fez, né? Você vai botar ali o feijão para cozinhar, vai colocar o feijão de molho, né? Você vai lá e faz esse processo de separação chamado de catação, quer dizer, muitas vezes o feijão vem com alguma impureza, né? Vem às vezes ali com um pouquinho de pedra, ou tem algum feijão ali que visivelmente está estragado, está muito danificado, está com algum bichinho. Aí você vai com a mão, né? Você vai catando, né? Vai separando o feijão bom do feijão ruim, né? Ou dos objetos ali que vem, das sujeiras, né? Que vem com o feijão. E é exatamente aí o que ele narra que ela fez, né? Ela coletou cada conta entre os objetos da mesa, tá? Esse é o processo de mistura chamado de catação. E depois ele diz, ó, vou marcar aqui, ó, com a ajuda de um tecido, retirou as que caíram no copo. Como é que foi que fez isso? Ela fez uma filtração, né? Aqui tem o exemplo do café, né? Quando a gente vai coar o café, então quer dizer, ela tem aqui um tecido, ó, até o coador aqui é de tecido. Então o que ela fez? Ela passou o líquido com as contas da pulseira aqui dentro. Com certeza o líquido atravessou essa peneira aí, nesse filtro, e a parte sólida ficou retida aqui no filtro. Tá? Quer dizer, então é catação e filtração. Letra A. Bem tranquilo, bem simples, né? Vamos para o número 2. Ele fala aí sobre o petróleo, né? Ó, quando chega às refinarias, o petróleo passa por processos que resultam na separação de seus diversos hidrocarbonetos, como gasolina, querosene e óleo diesel. O petróleo, pessoal, quando ele é extraído, né, no Brasil, principalmente do alto mar, ele é uma massa líquida, né? O petróleo ele é líquido, né? Tem gás também lá nos reservatórios, mas esse gás já é separado ali na extração. Ele é uma massa líquida, e nessa massa líquida ele tem diversos componentes, né? Ele fala aí no texto, ó, diversos hidrocarbonetos, ó. Isso aí a gente vai estudar mais no terceiro ano, né? Quer dizer, o que são esses diversos hidrocarbonetos? Aí ele dá exemplos aqui, né? Gasolina, querosene, óleo diesel, quer dizer, todas essas substâncias estão ali naquela massa líquida, que é o petróleo. E aí na refinaria, ele sofre esse processo de separação dessas fases do petróleo, né? Gasolina, querosene, cada um tem a sua destinação correta. Sempre que se fala em petróleo e separação de mistura de petróleo, a gente está falando do processo de destilação fracionada. Quer dizer, como é que funciona isso aí?
esse líquido ele vai ser aquecido. Deixa eu localizar aqui o ponteiro. Ó. Ele é aquecido, então quer dizer, o petróleo é aquecido até altas temperaturas. E lá na refinaria tem essa coluna de fracionamento aqui, ó. E aí o que a gente viu? Que aqui dentro dessa coluna acontecem várias vezes o processo de condensação e vaporização, condensação e vaporização. E aí eles vão retirando a gasolina, o óleo diesel, o querosene dessas fases, de acordo com a diferença dos pontos de ebulição dessas fases do petróleo, tá? Então quer dizer, o petróleo chega na refinaria de uma maneira bem básica, lógico, o que a gente pode dizer? Ele é aquecido e ali os vapores, né, que vão sendo formados, eles vão ser de substâncias diferentes, gasolina, querosene. E aí, de acordo com esse processo de destilação fracionada, né, com o processo que separa ali líquidos que estão misturados, né, líquidos miscíveis, né, é um processo que tem assim, consegue um alto grau de pureza, né, das fases separadas. A gente tem as fases aí do petróleo, gasolina, querosene, óleo diesel e por aí vai. Então a resposta é a letra C, tá? Sempre que falar em petróleo, é muito comum cair em prova, vestibular. Petróleo é destilação fracionada, tá? Vamos ao número 3. Vamos fazer aí a leitura. Ele fala, ó, para a separação de uma mistura de misturas homogêneas, líquido com líquido, usamos o processo de... Aí eu peguei um fragmentozinho da apostila, ó, onde ele fala da destilação. A gente viu esse texto na última aula, mas vamos lá de novo na leitura. Esse método de separação de misturas é uma das técnicas mais importantes para a purificação de líquidos. Aqui veremos a separação de misturas formadas entre sólidos e líquidos por destilação simples. Então, percebe que para sólido e líquido, a aconselhada é destilação simples. E aí ele fala, e misturas entre líquidos miscíveis por destilação fracionada. O que são líquidos miscíveis? Líquidos que se misturam, tá? Então, como ele fala aí no enunciado, em misturas homogêneas, líquido com líquido, não é a destilação simples, né? No caso, é a destilação fracionada de novo. Quer dizer, destilação fracionada, ela é recomendada quando você tem líquidos misturados, tá? E aí, pela diferença de ponto de ebulição, você separa essas substâncias. Vamos para o número 4. Ele fala sobre o processo de separação chamado de centrifugação, tá? Vai aparecer uma figurinha que vai ajudar bastante a gente a entender esse processo. O que faz uma centrífuga, né? É muito utilizado, quem já viu aí reportagem que fala sobre pesquisa, né, nessa época de Covid, né? Muitas reportagens mostram os laboratórios e tem esses aparelhinhos aí, eles aparecem bastante. O que acontece? Você tem aqui algum tipo de recipiente, né? Esse recipiente é colocado na centrífuga. E o que a centrífuga faz? Ela vai ter um movimento aqui de rotação. Tá vendo as setinhas indicando? Né? E esse movimento de rotação, lógico, vai ser bem acelerado, né? Então você vai ter uma mistura onde, se vocês lembrarem da última aula que a gente trabalhou no processo de decantação, a centrífuga ela acelera esse processo de decantação. Ou, de alguma maneira, ela provoca um processo de decantação que não ocorreria pela característica da substância, né? Quer dizer, você tem um sólido disperso num líquido e você, com essa centrífuga, com esse movimento aqui circular que a centrífuga faz, você pode até reparar aqui nessa que eu marquei, ó, aqui na parte inferior aqui do recipiente está mais escuro e aqui na parte aqui superior do recipiente está mais clarinho, né? Quer dizer, por essa questão dessa rotação, né, e por uma questão de força centrípeta, o sólido se deposita no fundo do recipiente e a fase líquida fica aqui na parte de cima, tá? Então quer dizer, se você lembrar do processo de decantação, né, que você tem lá um recipiente com água e areia, aí você mistura isso aqui, a areia fica dispersa. Com o passar do tempo a areia se deposita no fundo, é mais ou menos um processo de decantação, só que a centrífuga acelera esse processo de decantação, ou no caso ela provoca um sistema sólido e líquido, pelas características ali das substâncias, isso não iria ocorrer, né?
Então, no caso, a centrífuga ela sempre é recomendada para mistura sólidos com líquidos. Então, a gente vai aqui eliminando sólido e sólido não, líquido e líquido não, sólido e gás não, líquido e gás não. A única opção que traz sólido e líquido é a letra E. A letra E é correta, tá? Esse processo de centrifugação é bem interessante, é muito utilizado, principalmente em laboratórios, né? Número 5, ele fala aí, ó, a melhor maneira de separar os 3 componentes de uma mistura de areia com solução aquosa de sal. Quer dizer, eu vou ter aqui um recipiente. Esse recipiente vai ter aqui a água, né, um líquidozinho, fechar o recipiente. E você vai ter areia. Então, provavelmente essa areia, posso imaginar que ela está localizada aqui embaixo, ó, né? E você vai ter aqui na parte líquida água com sal, né? Quando ele fala assim, solução aquosa de água e sal, quer dizer, você tem a água dissolvendo esse sal, né? Solubilizando esse sal. Então a gente vai pensar aí, como é que a gente pode separar? Se a gente fizer uma filtração, se eu pegar esse meu recipiente aqui, ó, e jogar aqui no filtro, o que acontece? Essa areia vai ficar retida aqui, não vai? Enquanto a água com sal vai passar por essa barreira física e sem nenhum problema. Quer dizer, filtrando eu já separo a areia da água com sal. E como é que eu separo a água com sal? Processo de destilação, ó. Até na apostila, olha o exemplo que ele traz aqui, ó. Mistura a ser destilada, água com sal. Quer dizer, eu coloco aqui água com sal, ó. Esse sistema é aquecido, a água vai passar para o estado gasoso, vai percorrer aqui, vai condensar, vai voltar ao estado líquido e vai ser recolhida aqui água, enquanto o sal vai ficar aqui, né? Ele não vai passar para o estado gasoso, né? Para você passar um sal para o estado gasoso, nessas condições aqui é impossível, né? Até para o estado líquido ele não passa, porque o ponto de fusão dele é muito alto. A água não, você alcança aí os 100 graus Celsius, né? Considerando que a gente está a nível do mar, ela vai passar para o estado gasoso. Então são esses processos. Filtração no primeiro momento para separar a areia e depois aí uma destilação, até a destilação simples, para separar o sal e a água. Então a gente vai procurar as opções, é a letra A, ó, filtrar e destilar. Tudo bem, pessoal? Então esses aí são os exercícios, tá ok? Da atividade 3, espero aí que tenha ajudado nas dúvidas que vocês apresentaram. Semana que vem a gente continua, tá ok? Um abraço aí, fiquem com Deus.